Né? Então você decidindo qual que é teu espaço de cultivo, seja ele no indoor ou seja ele no outdoor, aí então a gente vai preparar o solo ali, né? Preparar o terreno, preparar a caminha da planta para o desenvolvimento da raiz, para o desenvolvimento da alimentação, né? Vai ser ali o meio pelo qual a planta vai se alimentar, vai beber, né? Vai se hidratar. Então é muito importante realmente o substrato aí, o solo, né? Então aí a gente vai ter, né, Tico, dois principais tipos de substrato ali de solo, de material, né? Que vai ser os inorgânicos ali, os inertes, né? E os minerais ali, os orgânicos que têm algum composto nutritivo. Então, vamos pegar, por exemplo, os inertes aí, né? Por exemplo, a turfa, a vermiculita, a perlita, a areia, fibra de coco, né? O pó de coco ali. Esses são materiais que são inertes, né? Eles não têm, então, nenhum tipo de nutriente na sua composição. A planta não vai conseguir se alimentar desse substrato. Então, a alimentação, nesse caso, vai ser feita por regas, que a gente também vai falar dessa alimentação posteriormente. Mas a ideia de você entender, então, né, é que justamente esse substrato, esse tipo de material que é inerte, ele não tendo nenhum nutriente, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma grande vantagem, né? Que é o quê? Que é deixar o teu substrato, o teu solo bem aerado, bem fofinho ali, né? Que ele não fique compactado, né? E isso vai ser muito importante porque, como a gente sabe, o desenvolvimento da raiz, né? A raiz vai se expandindo pelo substrato ali embaixo no vaso, né? E quanto mais fofinho for, quanto mais aerado for esse substrato, melhor para a raiz, que ela vai ter mais facilidade de se expandir por dentro ali do substrato e acabar tendo, consequentemente, uma melhor obtenção de nutrientes, de água ali, né? E ela vai acabar se desenvolvendo mais. Então, é muito interessante você ter algum desses compostos no teu substrato justamente para dar essa aeração para o teu substrato, né? E aí a gente tem também materiais que são já com algum composto de nutrientes. Por exemplo, né? A terra preta, a terra vegetal, humus de minhoca. Então, esses materiais, a terra de compostagem, a compostagem é um processo muito bacana, muito fácil de fazer, que você aproveita ali restos de casca de ovo, borra de café, restos de chá, você aproveita ali cascas de verdura, legumes, folhas secas, né? E você vai jogando ali numa composteira para ter, posteriormente, com a degradação desse material, você vai ter ali um substrato rico em nutrientes, né? Então essa é a diferença. Então o que muitos cultivadores fazem, né? Ou se eles optarem por um substrato totalmente inerte, eles vão ter que fazer alimentação periodicamente, com bastante frequência, quase que em toda a rega ali, dependendo do processo, né? Então, o cultivador tem que ter uma atenção muito maior do que se ele utilizar um substrato que já tenha na sua composição algum nutriente, porque daí você tem que fazer essa adubação mais espaçada, né? Então, a cada mês, a cada 2 meses ali, então você tem que mexer menos nessa alimentação. Os cultivadores que pretendem fazer, né, a alta performance de desenvolvimento da planta, eles acabam optando justamente pelos inertes ali, justamente porque eles conseguem controlar e alimentar a planta da maneira mais adequada. Tem até tabelas de alimentação ali que o pessoal segue, né, para fazer uma alimentação completa em cada fase de vida da planta. Isso também vai ter uma diferença. A gente vai ver que no vegetativo ela se alimenta de determinados elementos e na floração de alguns outros, mais ou menos, que a gente vai falar amanhã também. Mas a ideia é essa, né? O que você pode fazer para ficar mais eficiente é uma mistura disso, fazer a tua massa de bolo ali, né? Então, misturar um pouco desses ingredientes ali inertes junto com algum material que tenha algum composto, né? Eu, por exemplo, ultimamente só tenho usado aqui a terra de compostagem, né? Mas já fiz com uma mistura de perlita e vermiculita com turfa, e daí você vai criando ali com um pouco de humus de minhoca que dá alguma nutrição. A gente vai falar mais dessa mistura no dia dos nutrientes, mas a ideia de você entender é justamente essa diferença dos materiais inertes e dos materiais que já têm algum composto de nutrientes ali. O legal, né, natural, é a gente entender que esses materiais onde a planta, né, a casinha onde a planta vai crescer, eles são altamente acessíveis, né? Você pode encontrar ele desde lojas, né, especializadas aí em cultivo, mas você também pode encontrar naquela loja da esquina que vende coisas para flores, né? Então as floriculturas aí já tem materiais que servem para a gente cultivar e de boa
boníssima procedência também, né? Além daquela Perfeito. velha terra da vovó que também ajuda, né? Perfeito, cara, é exatamente isso. Vamos pensar que a planta da cannabis é uma planta, como outra Exato. qualquer. Essa que é a questão. Então, se a tua vovó consegue plantar qualquer planta, ela também consegue plantar a cannabis, porque é o mesmo processo, né? Com as suas peculiaridades, claro, mas é uma planta, a gente tem que ver que é isso, é natural, é uma planta ali, ou seja, o que você falou é muito interessante, né? Em qualquer garden, qualquer floricultura, você vai encontrar ali substratos das mais variadas formas ali, né? Compostos já orgânicos ou inertes, então é muito fácil de encontrar o substrato e, em última instância, você pode ir lá num barranco, numa praça ali e pegar aquela terra que tem ali mesmo só para começar o desenvolvimento. Então, a ideia é essa, né? Você pensar num solo que seja, ao mesmo tempo, aerado, né? Quanto menos compactado ele for, melhor para a raiz e, ao mesmo tempo, que contenha ali algum tipo de nutriente para alimentar essa planta ao longo do tempo. Exato. O humus, ele já tem vários nutrientes dentro dele, a gente vai falar um pouco disso depois, mas é interessante entender que essa terra é o lugar onde a planta vai beber esses nutrientes, e depois a gente vai ter que trabalhar ela para ela poder estar consumindo e se desenvolvendo a partir desses nutrientes, mas no primeiro momento é que a gente vai precisar ali é de um substrato mesmo, o próprio nome já diz, né? Algo que vai dar base para esse crescimento da planta. Eu vou trazer uma pergunta aqui, Natural. É do Sans Clayton de novo, ó, mandou outra pedrada aqui, ó. Terra de floresta, perlita e humus de minhoca é uma boa alternativa? Acho que vai bem ao encontro que a gente estava falando aqui agora, né? Sim, é interessantíssimo. Se você pensar a terra de floresta, né? Ela é bem composta, porque ali vai caindo folhas, né? Ali vai morrendo bichos ali, os bichos vão fazendo cocô por ali, que é sempre muito nutritivo. E aquela decomposição que vai se formando ali, né? Nada mais é do que a terra vegetal, né? Que é aquela terra que tem a decomposição de vários corpos ali, no sentido de folhas secas e tudo, e ali, ao longo do tempo, isso vai ficando acessível para a planta, né? Então, sempre que você for... É interessante agora, né? A gente está aqui agora no inverno, quem for fazer no outdoor principalmente, é a hora de preparar o teu substrato ali. Então, é muito interessante também deixar decantando um pouco ali, né? Você fazer a mistura, deixar um mês ali, alguns dias pelo menos, essa terra se deteriorando ali para justamente estar acessível para a planta esses nutrientes, né? Mas a gente vai falar mais específico sobre os fertilizantes e alimentação, acho que amanhã, tá? Massa, Natural. Muito bom, cara. Acho que a gente pode ir para o próximo ponto. Tem algumas dúvidas básicas aqui, né? Uma dúvida que veio aqui agora do Plant 1.2 também é: posso reutilizar o solo do cultivo anterior? É uma dúvida que já me pairou também. Isso é legal, né? Com certeza, dá para você fazer a reutilização. Vamos pensar só que, como a planta teve o seu processo de desenvolvimento, ela está se alimentando daquele substrato ali, né? Provavelmente vai conter poucos nutrientes logo após a planta ser colhida. Mas você pode reutilizar esse mesmo substrato, só que aí o que eu sugiro é misturar com alguma outra coisa ali para dar um combustível energético de nutrientes para esse novo substrato. Mas você pode com certeza fazer, né? É que muitas vezes o que acontece é que o substrato vai ficando mais acidificado, né? Então o pH vai se modificando ao longo do tempo ali. Quanto mais você põe material ali, ele pode ir se alterando. Então você pode utilizar, né, esse substrato novamente, só que daí o interessante é você fazer uma complementação, uma pequena mistura com um substrato novo ali, que dê um equilíbrio nesse pH novamente, né? Mas é super viável. A única coisa que eu sugiro você não reutilizar o mesmo substrato é se a tua planta teve algum tipo de praga, né? Se a tua planta teve algum tipo de praga, provavelmente esse solo vai estar infectado ali também e você vai acabar levando essa praga para a próxima planta. Então, se a tua planta deu pau ali no sentido de alguma praga, uma over, alguma coisa assim, daí eu sugiro que você descarte esse substrato para evitar essa proliferação de algum tipo de praga, né? Massa, perfeito, Natural.